finalizar, né? Pra gente finalizar a nossa aulinha de hoje falando dessas quatro correntes, né? A gente já falou aí do ceticismo e do cinismo, né? Que tem outros significados, não tem o mesmo significado de hoje em dia, né? Cinismo a gente vê muito relacionado a pessoas falsas. O cinismo aí vem de quinismo, né? Que é viver como cão, né? E o ceticismo seria mais ou menos aquela questão de não duvidar, né? Aquela questão, na verdade, o contrário aí, né? De não gerar juízo de valor sobre alguma ideia, porque isso gera um debate, gera um desgaste. Então você perde aquela ataraxia, perde o equilíbrio espiritual, perde aquele bem-estar quando você parte para quando você toma uma das partes, né? Ou seja, de ideias contrárias. Quando você faz um juízo de valor, você acaba debatendo com o outro lado do juízo de valor, e isso tira a nossa ataraxia. Principal filósofo aí do ceticismo, Pirro. Principal filósofo do cinismo, lá, Diógenes, né? Foram esses dois que a gente viu. O epicurismo, né, já tem como principal filósofo o próprio nome, o próprio filósofo dá nome à escola, que é Epicuro, né? Epicuro, ele vai falar um pouquinho, principalmente sobre os prazeres. Ele vai diferenciar um pouquinho lá do cinismo, por exemplo, né? O cinismo, a gente vê muito que o cinismo, ele busca o que no cinismo? O cinismo, ele busca evitar os prazeres, né, e evitar os bens materiais. Já Epicuro não. Epicuro vai dizer que é importante os prazeres, mas alguns tipos de prazeres, não são todos não, certo? Então ele vai falar um pouquinho. Epicuro é o principal filósofo, né? E para chegar à ataraxia, né, precisamos, principalmente, além do prazer necessário, precisamos também evitar o medo, né? Ele vai falar sobre 4 medos principais que a gente precisa evitar, porque esses medos nos levam a perder a ataraxia, né? Que seria o medo da morte, o medo dos deuses. Aí ele vai criticar as religiões que faziam com que os seus fiéis tivessem medo dos deuses, né? Do sofrimento e da dor, né? Ele vai dizer que se a gente evitar esse tipo de medo, desses 4 probleminhas aí, a gente, de certa forma, né, não atrapalha a nossa ataraxia, não atrapalha o nosso bem-estar, né? E ele vai falar que são necessários alguns prazeres. Os prazeres, eles são necessários, né, para que a gente chegue à ataraxia. Mas os prazeres naturais e necessários, esses são legais, esses nos levam à ataraxia, nos levam ao bem-estar, que é justamente o quê? Qual é o bem natural, né? Qual é o prazer natural e necessário? Se alimentar bem, por exemplo. Se alimentar bem é natural e prazeroso, né? É natural e necessário, né? Ou seja, ele fala que uma boa alimentação nos leva a uma ataraxia. Mas ele fala também que alguns prazeres em excesso não nos levam à ataraxia. Pelo contrário, nos tiram a ataraxia. Então ele vai falar um pouquinho aí sobre os excessos, né? Um cara que falou muito sobre isso foi Aristóteles, né? Aristóteles fala um pouquinho sobre os excessos, né? Que o certo é o meio termo ali, evitar os excessos para buscar a felicidade, para buscar a ética, né? Essa ética que é a felicidade, né? Então você, de certa forma, você busca, né, evitar esses extremos. Então isso é uma influência um pouquinho de Aristóteles aí, essa falta dos extremos, né? Ou seja, ele fala que o prazer ao extremo, por exemplo, o consumo exagerado, ele vai falar que o consumo exagerado sem necessidade nos tira a ataraxia. Então ele vai falar de um prazer, mas de um prazer o quê? Natural e necessário. Como, por exemplo, se alimentar bem nos leva à ataraxia. Então, principalmente, Epicuro vai falar sobre evitar os medos, aqueles medos que a gente citou aí, e também a questão dos prazeres naturais e necessários, ok? Outra escola, para a gente finalizar aqui, tem o estoicismo, né? O estoicismo vai ter como principal filósofo Zenão, né? Zenão, ele vai ser o principal filósofo do estoicismo, né? E para Zenão, para se chegar à ataraxia, para se ter o bem-estar e o equilíbrio espiritual, você precisa evitar as preocupações, né? Principalmente as preocupações com aquilo que não podemos mudar, né? Aí ele vai dizer o quê? O que é que a gente não pode mudar? O que é que a gente não pode mudar e que a gente não pode se preocupar? Porque quando a gente se preocupa com coisas que não podemos mudar, isso tira a nossa ataraxia, tira o nosso equilíbrio espiritual, né? E ele vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento, a morte,
né? Que são esses principais, né? E as opiniões alheias, né? Então ele vai citar essas três preocupações a gente precisa evitar, que é a preocupação com o envelhecimento, com a morte, porque a gente não pode mudar isso, a gente não pode mudar, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer, então não tem como mudar. E as opiniões alheias, né? Então, de certa forma, ele meio que também evita as discussões, né? Esse valor de opinião que a gente viu no ceticismo, né? Ou seja, evitar o quê? Quais são os medos que a gente precisa evitar? Quais são as preocupações que a gente precisa evitar? A morte, o envelhecimento e as opiniões alheias. Porque a gente não pode mudar essas três questões aí, né? Então ele vai falar muito sobre essa questão de não se preocupar, que essa preocupação nos leva à perda da ataraxia. Então essas, gente, são as principais correntes, são as principais ideias, né, do helenismo, do período helenístico. Aqui a gente já está perpassando para a filosofia medieval, que é a nossa próxima filosofia a ser analisada, certo? Que a gente vai analisar na próxima aula de filosofia. A gente vai falar sobre a filosofia medieval, a patrística e a escolástica. Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, beleza? E daqui a pouco eu coloco o resumo no grupo, ok?